Boa noite. Hoje eu vou falar sobre a responsabilidade ambiental. O livro que eu adotei foi o do Paulo de Bessa Antunes, 22ª edição, que está disponível no Univon Online. Bom, a gente tem o sumário, certo? Que é um roteiro, né, para a nossa apresentação, está dividido em 5 tópicos. O importante é que a gente comece entendendo que o Paulo de Bessa Antunes, ele fala que a responsabilidade ambiental ela pode ser dividida em três grandes grupos, né? Que seria aí uma tríplice responsabilidade ambiental, que estaria dividida em administrativo, civilmente e penalmente, ou seja, três grandes grupos. É importante a gente frisar que a responsabilidade ambiental ela possui um caráter constitucional, por ter um status constitucional que está aí no artigo 223, parágrafo 3º da Constituição Federal, em que fala que atividades e condutas que vão aí ser lesivas ao meio ambiente, de pessoas físicas ou jurídicas, elas estarão sujeitas a ações penais e administrativas, independente da obrigação de reparar um dano causado. É importante a gente entender aqui que o Paulo de Bessa ele fala que aquele que causa um dano a um terceiro, ele deve arcar, né, de forma aí com o malefício causado. Ou seja, de forma proporcional ele deve tentar remediar o que ele causou, o malefício que foi causado. Reparar um prejuízo. A responsabilidade objetiva, a responsabilidade ambiental, na verdade, ela surge da sociedade como uma forma, então, de reprimir, ou seja, de punir também os infratores que tentassem aí colocar em questão a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade. Em atenção ao princípio do poluidor, ou seja, segundo o qual aquele que degrada o meio ambiente deverá reparar os danos causados. Bom, agora nós vamos entender as diferenças entre essas três responsabilidades. O que é importante a gente frisar? Na responsabilidade administrativa ou penal, é necessário, então, que tenha havido uma conduta ilícita do agente. Em contrapartida, na responsabilidade civil, não é necessário, certo? Independe de verificação da conduta ser lícita ou ilícita do agente. O que tornaria aí o caminho mais curto, o caminho repressivo mais curto, ou seja, tentando punir mais rápido o agente poluidor, tentando punir mais rápido o agente causador dessa questão. Isso foi até uma forma de dar uma resposta para a sociedade sobre essa questão, porque a ideia que se tem socialmente é que a política ambiental, os crimes ambientais não são punidos de forma severa, né? Então, tenta-se aí facilitar para que você tenha aí uma responsabilidade maior civilmente do agente. Por exemplo, como é que a gente pode ver isso? A gente pode ver a responsabilidade civil da seguinte forma. Muitas vezes você pode ter uma conduta ilícita, mas que não cause nenhum dano ambiental. É o caso de eu descumprir uma licença, né, de operação, mas não vai haver um dano ambiental, mas você tem uma conduta ilícita. Ou também quando você tem um dano ambiental, mas você tem uma conduta lícita do agente. Ou seja, estaria dentro dos limites de operação, dentro do ordenamento jurídico. É o que nós vamos ver mais à frente no caso Samarco, certo? Então, é importante a gente entender a diferença entre essas três responsabilidades. Bom, a responsabilidade civil na Política Nacional de Meio Ambiente ela é objetiva, ou seja, ela independe de culpa. Ela estaria prevista no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938 de 81. Então, ele fala que é o poluidor obrigado, independente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. É importante a gente frisar aqui que quem vai ter legitimidade para propor uma ação civil criminal seria o Ministério Público, tanto da União como dos Estados, que estariam por danos causados ao meio ambiente. Então, é importante essa questão.
Para que a gente tenha responsabilidade civil, é importante que a gente tenha três pressupostos. A atividade, que pode ser lícita ou ilícita, de ação ou de omissão, mas que não pode se exigir uma atividade seja antijurídica, ou seja, porque nós estamos falando aqui de risco e não de conduta, certo? Então, não é necessário que você exija uma atividade antijurídica, certo? Então, é importante isso. O dano, que pode ser tanto material como imaterial, certo? E também a relação de causalidade. Se refere aí a essa ligação entre a ocorrência do dano e a fonte poluidora. Então, é importante esses três pressupostos para que a gente tenha responsabilidade civil. É importante também que a gente entenda que nós não vamos ter só a tutela civil quando nós estivermos tratando de um dano consumado, como eu falei logo atrás. A mera ameaça de dano, né, já chegaremos aí à responsabilidade civil. Ela já poderia atuar, mesmo que nós não tivéssemos uma degradação ambiental. Então, já no campo, só da ameaça de dano, nós já poderíamos ter responsabilidade civil. A responsabilidade objetiva, ela está dividida ela pode ter vantagens e desvantagens. As vantagens seria a desnecessidade de demonstração de culpa do agressor, né, como um avanço significativo, ou seja, você vai ter mais rapidez no resultado, você vai conseguir responsabilizar o poluidor de forma mais rápida, né, mas você pode ter desvantagens, como o quê? Como comprovar isso? Como comprovar o dano ambiental? Porque ele pode ficar perdido no tempo, certo? Ele pode desaparecer no tempo. Comprovar o nexo causal, ou seja, a ligação entre o dano e o agente. E a efetivação da sanção, que é aplicar o ordenamento jurídico para que essa pessoa tenha uma sanção aí cabível, certo? Mas que muitas vezes pode não ocorrer essa aplicação por questões mesmo de ter uma política ainda pouco frouxa. Bom, a gente vai entender agora a teoria do risco integral. A teoria do risco integral ela estaria prevista no artigo 927 do Código Civil, que fala que é obrigação do agente reparar o dano, independente do culpa. Ou seja, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outro. Então, você deve ver aí que foi colocado, adotado, que deve se reparar o dano, independente da poluição causada ter sido decorrente de um ato lícito ou não. Então, de um ato ilícito ou não. O Paulo de Bessa, ele critica essa teoria, certo? Ele critica porque ele diz que ela é uma teoria ultrapassada, é um retrocesso. Porque ela trata como se a sociedade moderna é um mal em si mesma. Ela estaria aí maligna, né? Ela estaria aí, de uma certa forma, não teria esperança. Ela estaria no mal em si mesma. Porque você não precisaria provar a culpa do agente. Então, Paulo de Bessa não concorda com essa teoria. Ele acha que ela está ultrapassada. Bom, o caso Samarco, é importante a gente ver aí aquilo que nós percebemos que uma pessoa jurídica que explora uma atividade geradora de riscos, né, que seria a mineração, independe da existência de culpa de sua parte ou do fato de atividade por ela desenvolvida ser lícita e permitida por agentes estatais. Então, foi uma atividade lícita, mas que gerou um dano ambiental muito grave. Então, foi adotada a teoria do risco criado, ou seja, você precisa ver se houve imprudência, negligência, imperícia ou dolo por parte da empresa. E isso vai sendo provado para ver se há um nexo de causalidade, certo? Se houve aí uma ação ou omissão entre a conduta do agente e o dano causado. Bom, agora vamos falar sobre a responsabilidade administrativa, que surge aí como uma forma de intervenção do poder público, tutelar a proteção do meio ambiente, certo? A supremacia do interesse público sobre o privado, que estaria no artigo 70, né, que fala sobre a infração administrativa ambiental. E eu coloquei
uma parte que eu vi no artigo disponibilizado no COIS sobre responsabilidade ambiental, em que fala que as sanções administrativas são penalidades impostas por órgãos vinculados, direto ou indiretamente à administração pública, União, Estados, município. Então, cabe aí à administração pública punir essa conduta, certo? Então, o que é que Caurial Leusing fala? Ele fala que na responsabilidade administrativa, que resultaria aí de um ilícito ao interesse público, ela deve ser instaurada, ela deve ser apurada pela própria administração pública, que vai aplicar o princípio da ampla defesa do contraditório, além do princípio da proporcionalidade, certo? A Lei 9.605, no artigo 72, traz algumas sanções que podem ser aplicadas para as pessoas que cometem infrações administrativas. Multa simples, advertência, embargo de obra ou atividade, demolição de obra. Então, a gente tem aí algumas das questões. É importante a gente se atentar ao artigo 6º, né? Por quê? Porque a gente precisa averiguar os motivos da infração, suas consequências para a saúde pública, para o meio ambiente, os antecedentes do infrator. Então, ver aí na balança como foi que se deu essa conduta, né? Então, e qual é o perfil do infrator também. Então, todo um contexto para a gente ter uma melhor análise dessa responsabilidade administrativa. Outro ponto muito importante é a gente ficar atento sobre a autoria do agente, se foi uma ação de omissão ou de ação. Então, é um pressuposto jurídico para esse pena. O que é que a gente pode entender? Na responsabilidade administrativa, a esfera pública ela sobressai-se sobre a privada, mediante a autorização da utilização do poder de polícia, né, que é o poder para fiscalizar e tudo mais, para aplicar uma pena, mas sem deixar de observar a comprovação da autoria e da aceitação da conduta lícita da prisão legal. Bom, aí nós chegamos no último caso, que é a responsabilidade penal. A responsabilidade penal é o último caso porque nós estamos tratando de privação de liberdade. E nós precisamos fazer aí um balanceamento de valores para saber se seria necessária essa aplicação da pena de privação de liberdade. Certo? Então, aí é o último caso, né? Então, quando nem no ramo do direito for insuficiente, nós já aplicaremos a responsabilidade penal. E ela está prevista em várias leis no ordenamento jurídico. No Código Penal, na Lei 9.605/98, no Código Florestal, na Lei de Contravenções Penais. Então, a gente tem um vasto conteúdo jurídico sobre a responsabilidade penal. Uma coisa importante é a gente entender a pluralidade de autores. Quando a gente tem a pluralidade de autores, no artigo 2º, a gente fala aí vários autores, diretor, administrador, conselho de órgão técnico, que vão aí, que sabendo da conduta criminosa de outro, deixam de impedir a sua prática, quando puder agir para evitar. Mas outra inovação foi a pessoa jurídica. Por quê? Porque antigamente nós se responsabilizava o diretor, o administrador, e agora não. A inovação é que a gente pode aplicar a responsabilidade penal sobre a empresa, certo? A pessoa jurídica ela vai ser responsável, pode ser responsabilizada. Então, é importante entender isso para que a gente tenha até a questão do caso da Samarco, certo? Então, a responsabilização criminal pelo dano ambiental é a mais severa da responsabilidade, pois ela tem o condão de tanger a liberdade do infrator, seja pessoa natural ou jurídica, e possui como efeito principal o caráter de punir e, de maneira reflexa, o viés educacional para que seja exercida o plano perante a coletividade. É importante a gente entender aqui também que a responsabilidade penal, civil e administrativa elas são independentes. Ou seja, o que se diz corrobora o exposto. Ocorre que o objeto de tutela de cada uma delas é diverso. Daí porque nós podemos falar do bis in idem nesse caso. Então, é importante a gente entender elas como diversas. Por isso a importância de, então, a gente conseguir distinguir cada uma dessas responsabilidades ambientais, civil, penal e administrativa. Bom, aqui temos a bibliografia e acabou a apresentação.